deu certo, deu certo. No nome de Jesus, vamos fluir nessa live, Ô, minha amiga. Eu glória, não Deus tinha já te está visto e estava falando tocando a aqui. live aqui, ó. Amiga, Já não está vou roubar falando seu tempo. poderosamente aqui. Que benção, pastora. Obrigado pelo convite. Que bom estar aqui com vocês nessa manhã tão gloriosa. E estava aqui lhe ouvindo. Achei que a senhora tinha me visto. Estou aqui desde o começo, firme e forte. Eita, Jesus, me perdoa. Eu falei, ainda não vi ela entrar, vou tocando aqui para ver se vai dar tempo. Mas pode ministrar os nossos corações com liberdade, deixa Deus te usar, entrega tudo, entrega tudo. Eu Amém. sei que Amém. O Senhor essa colocou. live não foi marcada por nós e nem pela Jaque, foi marcada por Deus. Eu creio Então, nisso. Eu creio nisso, como creio. A palavra que o Senhor colocou no meu coração para a meditação, a nossa meditação nessa manhã, está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que diz assim: Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou ler só esse primeiro versículo. Pastora, quando nós entramos aqui em Gênesis capítulo 17, há uma distância do capítulo 16 para o 17, do último versículo ao primeiro versículo do capítulo 16, de 13 anos. E 13 anos, nas escrituras, nós podemos dizer que é a idade da maturidade. Deus chama Davi com 17 anos, mas ele só senta no trono com 30. Deus dá o sonho a José com 17 anos, mas ele só chega governador com 30. Então, há um período de várias sequências de 13 anos que traz a simbologia bíblica como 13 é a idade da maturidade. Isso mesmo, 13, irmão, não é a idade do azar, não. É a idade da maturidade. E por que da maturidade? Abraão vai passar por uma experiência no capítulo 16, onde Sara, pela impaciência, pelos anos que passaram, ela acaba fazendo com que Abraão se deite com Agar. E quando ele se deita com Agar, eles têm a Ismael, e a partir daí eles eles se precipitam, né? Eles se precipitam de uma forma que sem necessidade, né? É assim que acontece com a gente quando a gente coloca a nossa mão onde a gente não tem que pôr. Quando a gente começa a fazer aquilo que não é para a gente fazer. Quando a gente começa a tomar decisões que não são nossas. E as precipitações revelam a maturidade e falta de relacionamento com Deus. Então, Sara, ela ainda precisava, na época Sarai, ainda precisava conhecer a Deus de uma forma mais genuína. E o que eu aprendo é que o silêncio de Deus, ele está trabalhando, mas o silêncio de Deus vem também para nos ensinar a valorizar a direção que a presença nos traz. Então, tem momentos que Deus fala tanto, e há de nós uma falta de fé, uma falta de confiança naquilo que Ele está falando tão grande que Deus acaba se calando para ver até que ponto você vai se conformar e andar sobre a sua própria vontade. Isso mesmo. Deus está dizendo para você, eu me calei porque eu já falei tanto, e você já não está mais me ouvindo. Você está ouvindo a voz do desespero. Entenda que o desespero e a ansiedade vai te levar a caminhos distantes do propósito, do projeto que Deus tem para você. Então é isso que eu quero ministrar sobre a vida de alguém aqui nessa manhã. Não ande de acordo com o desespero. Não deixe que o desespero e a ansiedade seja a voz da promessa na tua vida. Não deixe que o desespero te guie. Não deixe que o desespero impulsione as suas decisões. Porque quem está debaixo de um propósito tem que entender que é a mão de Deus que vai conduzi-lo à promessa. É a mão de Deus que vai levar você ao que Deus tem para você.
Não é a mão do homem, não é alguém influente, não é alguém que tem poder, não é alguém que tem autonomia. Deus manda te dizer nessa manhã que Ele faz a promessa e Ele se responsabiliza pela promessa. Deus, Ele é suficientemente capaz de fazer na sua vida aquilo que talvez até diante dos teus olhos é impossível. Porque Deus é o Deus da impossibilidade. Então Abraão, que na época era Abrão ainda, e Sarai, eles se precipitam. E a precipitação vai gerar um caos dentro da casa deles. E esse caos, ele vem até hoje. Olha a guerra que há entre a Palestina e o Islã. Exatamente por causa dessa decisão precipitada que Abraão teve. Então, aprenda essa verdade. Quando eu estou debaixo de um propósito, eu não sou guiado pela voz do desespero. Quando eu estou debaixo de um propósito, eu não sou guiado pela voz da ansiedade. Hoje o Espírito Santo te traz para calmaria. E lembre-se que você é ovelha. E ovelha, ela é conduzida a pastos verdejantes pelo seu próprio pastor. O Senhor está dizendo para você, não se precipite, não coloque o carro adiante dos bois. Calma, tenha paciência, espera em Deus, confia no Senhor. Se Deus falou, fique com a promessa. Tudo que um crente precisa, pastora Babi, é de uma palavra. Se ele tem uma palavra, ele tem tudo. Talvez até antes de ter a palavra, tudo bem. Antes de ter a palavra, você podia decidir. Antes de ter a palavra, aqueles homens foi a noite inteira jogando a rede na água e não saiu peixe nenhum. Antes da palavra, a gente pode até ficar com a nossa habilidade. Antes da palavra, a gente pode até achar que é alguma coisa. Antes da palavra, a gente pode até achar que depende da gente. Aqueles homens eram pescadores profissionais. E antes da palavra, eles confiaram na técnica, confiaram na sua habilidade, confiaram nos seus próprios conhecimentos, mas eles jogaram a água, a rede na água e nada apanharam. Aprenda essa verdade. Eles até desistiram, porque entenda que a nossa força e a nossa habilidade é limitada. Vou falar de novo. A nossa força e a nossa habilidade é limitada. Aqueles homens tinham até o domínio, tinham até o jeito, tinham até a experiência, mas eles não dominavam a água e os peixes. Você não pegou, eu vou falar de novo. Eles não dominavam a água e os peixes. Então a Bíblia vai dizer assim que enquanto Jesus não chegou e não liberou a palavra, as redes não encheram de peixes. Entenda uma coisa, se você tem a palavra, você tem a força suficiente para lotar as suas redes de peixe. O que Deus está dizendo para você é que tem muita gente que tem o sonho, mas não tem a palavra. E está esperando a palavra. E você tem a palavra, louvado seja o nome do Senhor, e está se precipitando. Não está Deus deixando realizar o sonho da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, 13 anos vai se passar. 13 anos em que Abraão está no quadro de conformismo. 13 anos em que Deus não fala, em que Deus não se manifesta, em que não há absolutamente nenhuma palavra. Só que a Bíblia vai dizer assim, que Deus ele vai quebrar o seu silêncio. E é o que eu acho mais maravilhoso aqui nesse texto que nós lemos, que Deus ele vai quebrar o silêncio dele, porque não tem prova, pastora Babi, que dura para sempre. Deus, às vezes, deixa a gente no banco sentado por um tempo, até a gente chegar na fase da maturidade. Então, eu creio que quando entra o capítulo 17 de Gênesis, Abraão já está entrando na fase da maturidade. E as reações dele, aqui no nosso capítulo 17, se você continuar a leitura, vai revelar o crescimento que ele tem. A Bíblia vai dizer assim que Deus se manifesta no versículo 1 do capítulo 17, e ele começa dizendo assim, pastora Babi: Filho, eu sou Abraão,
filho, eu sou seu Deus. À idade de 99 anos, o Senhor apareceu e ele disse: eu sou o Senhor teu Deus Todo-Poderoso. Em algumas tradições, acredito que a King James vai dizer assim: eu sou o Senhor Todo-Poderoso, El Shaddai. Quando eu olho para as Escrituras, eu vou entender que Deus ele vai se apresentar 48 vezes na Bíblia Sagrada como El Shaddai, como Deus Todo-Poderoso. 17 delas, pastora, é percorrendo pela Bíblia. Mas 31 vezes dessa onde Deus se apresenta está no livro de Jó. Quando eu olho para o livro de Jó, eu entendo que o Deus Todo-Poderoso se manifesta com maior força e potência em um livro da dor, o livro do abandono, o livro em que são os amigos viram as costas para Jó, o livro em que Jó tem que sepultar todos os seus filhos, o livro em que Jó perde tudo que tem na sua casa, o livro em que Jó tem que enfrentar a esposa dizendo para ele amaldiçoar o próprio Deus. Quando eu olho para o livro de Jó, eu percebo que o livro de Jó é o livro em que Jó termina com apenas um caco de telha se coçando as suas próprias chagas, suas próprias lepras. O livro de Jó é o livro em que Jó termina, em que Jó começa com nada. Ele perde tudo. Então, quando a gente entra nesse cenário, olha isso, aí o Senhor se revela como o Deus Todo-Poderoso. Meu Deus do céu, eu estou sentindo uma graça dele aqui. Exatamente isso. 31 vezes ele vai dizer: eu sou Deus Todo-Poderoso. Jó está perdendo, os amigos virando as costas, mas Deus está dizendo: eu sou El Shaddai. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Jó enfrentando a falta de fé da esposa, a esposa dizendo: amaldiçoa esse Deus e morre, e Deus está dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Isso revela para mim que Deus vai se apresentar também aqui no capítulo 17 de Gênesis como eu sou Deus Todo-Poderoso na impossibilidade de Abrão, na impossibilidade de Sarai. 99 anos. A esposa, aleluia, também nem menstruação havia mais. Era improdutiva, estava num quadro de infertilidade, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que Deus se revela como ele se revelou no livro de Jó, dizendo: eu sou Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus está dizendo para alguém que está aqui conosco, pastora Babi, que chegou no seu limite, que chegou no ápice da prova, no ápice da perca, que está sem saber mais o que fazer. Talvez está como Jó, só sobrou as telhas para se coçar. O Espírito de Deus está falando com alguém aqui que está passando pela pior fase da sua vida, que não sabe mais o que fazer, que não sabe mais como se posicionar. A Bíblia está dizendo para você hoje que Deus quebra o silêncio. E ele vai quebrar o silêncio dizendo para você: ei, eu sou Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é isso? O Senhor está dizendo: você perdeu o controle, mas eu ainda sou o dono de todo o poder. Você não tem solução, não sabe como se comportar, não sabe o que fazer, mas eu ainda tenho nas mãos o controle. Deus te trouxe aqui nessa manhã para essa live para dizer para você que eu nunca perdi o controle dessa situação. Eu nunca perdi o controle da sua vida. Eu nunca perdi o direcionamento da sua casa. Você pode não saber o que fazer, mas eu sou Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Deus do céu. Anda na minha presença, porque eu sou Deus Todo-Poderoso.
Anda na minha presença, porque enquanto você não pode, eu posso todas as coisas. O que Deus está dizendo para alguém aqui nessa manhã é: anda na minha presença e ser perfeito e deixa o resto comigo. Ei, Alamaiaçu, e o que Deus estava dizendo para Abraão é que tudo que você precisa é só andar na minha presença. Porque eu tenho poder para realizar aquilo que a sua capacidade intelectual, que a sua habilidade física não pode fazer. Deus está dizendo: eu vou muito além da sua habilidade, porque a sua habilidade tem limite, mas o meu poder não tem. A sua habilidade, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ela tem um ponto de chegada, mas o meu poder é infinito. Deus está trazendo para alguém aqui nessa manhã e dizendo para você: tão somente anda na minha presença. Aleluia. Anda na minha presença para você ver o milagre acontecer. Anda na minha presença para você entender o que eu estou fazendo. Anda na minha presença para você entender de uma vez por todas que quem controla esse negócio não é você, sou eu. Deus, nessa manhã, está tomando o controle da vida de pessoas que estão aqui com a gente. Deus, nessa manhã, está dizendo: não tenta controlar aquilo que você não pode controlar. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e deixa que eu controlo. Diante de um propósito de Deus, Deus estava revelando a Abraão só o que ele queria. O que eu quero é só que você anda na minha presença, porque Deus não vai pedir nada para você que você não tem capacidade de fazer. Às vezes a gente se preocupa com aquilo que é para Deus fazer. Abraão estava preocupado com a idade. Sarai estava preocupada com a idade. Estava preocupada que estava envelhecendo, que o tempo estava passando. Só que não se preocupa com o tempo, quem está debaixo da mão do Senhor do tempo. O Senhor manda eu dizer para alguém aqui nessa manhã que para Deus 1000 anos é como um dia e um dia como 1000 anos. Deus leva muito mais tempo te preparando do que te usando. Então você precisa entender que o que a gente precisa estar é pronto. É o que Deus vai revelar a Abraão: esteja pronto. Esteja preparado. Esteja no lugar da bênção. Esteja na minha presença. Tudo que você precisa é ficar na minha presença. E o resto que está à sua volta, meu Deus do céu, eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. E o que está à sua volta, eu vou dominar. O que você não pode dominar, eu vou dominar. Às vezes, algo tão simples, a gente coloca tanta dificuldade, a gente coloca tantas objeções, porque a gente quer controlar o incontrolável. A gente quer controlar aquilo que não está nas nossas mãos. Então, Sara, ela antes se precipita, na época Sarai, ela se precipita dizendo: Abraão, deita com Agar, porque assim nós vamos gerar o filho da promessa. Por isso que Deus vai se revelar e vai quebrar o silêncio dizendo: o que eu queria de vocês era só que você ficasse na minha presença. Eu não mandei ninguém, eu não te mandei, Abraão, deitar com Agar. Eu não te mandei para que vocês coabitassem e tivessem Ismael, eu não mandei. Existem muitas coisas e transtornos que você está vivendo porque Deus não mandou. Você tomou por sua própria conta. Deus está dizendo para alguém aqui: Elemaia, chora que elevácia. Tudo que eu quero é que você esteja debaixo da minha potente mão. Fica comigo na minha presença. E não queira controlar aquilo que não é da sua alçada. Só fica na minha presença e espera para você ver o que eu vou fazer. Só fica na minha presença e você vai ver que eu vou operar. Só fica na minha presença e você vai entender que a idade nunca foi empecilho para o meu agir.
que o tempo nunca foi empecilho para o meu agir. Andando na presença, você alcança a maturidade. Andando na presença, você alcança de Deus tudo que você precisa para chegar na promessa. Quando eu decido andar na presença de Deus, eu estou sentindo uma graça, aleluia. Quando eu decido andar debaixo da potente mão do Senhor, quando eu decido andar na presença do Senhor, quando eu decido em que eu não vou ser mais direcionada por mim mesma, mas vou ser direcionada pelo Espírito Santo. Ei, transtornos e guerras param, são paralisadas na minha vida. Entenda, Deus vai dizer para ele aqui, continuando: Abraão, algumas mudanças vai acontecer. Porque o Deus Todo-Poderoso, ele não se manifesta para não te transicionar de um tempo para o outro, de um estágio para o outro. Então Deus vai dizer com Abraão assim: anda na minha presença, ser perfeito. E agora, Abraão, eu estou com você novamente. Nós vamos refazer o nosso pacto de aliança. Sabe o que eu acho mais lindo aqui? Olha a atitude de gente madura. Gente madura, ela ouve a promessa de forma diferente. O texto vai dizer aqui, pastora Babi, que Abraão, ele se prostra ao ouvir a voz do Senhor. E ele não está se prostrando aqui simplesmente pelo fato da reafirmação de promessa. Entenda, o prostrar de Abraão aqui não é só pela reverência que ele tem diante de Deus. O prostrar de Abraão é que ele não romantiza a promessa. Atitude de gente madura. Ele ouve a promessa entendendo que a promessa vem acompanhada de responsabilidade. Meu Deus. Ele se prostra entendendo que Deus faz uma promessa, mas junto com a promessa tem o dever. Porque gente madura faz assim. Gente madura não anda debaixo de emoção quando ouve uma promessa. Gente madura não está apaixonado por Jesus. Porque paixão é uma brasa que apaga. Mas amor não. Gente madura não está mais na fase da paixão. Porque a fase da paixão faz a gente fechar o ouvido para a promessa de Deus e ouvir a voz de Sara dizendo: deita com a garra. Quando a gente está apaixonado, qualquer coisa serve. Eu vou falar. Quando a gente está apaixonado, qualquer coisa que vem até nós parece a promessa. Quando a gente está apaixonado, falta para nós discernimento. Quando a gente está apaixonado, falta para nós maturidade, sensibilidade para perceber. Então, Abrão não teve sensibilidade de entender a insanidade que Sara propôs. Então, entenda que quando a gente está apaixonado, a gente sai do propósito por qualquer proposta. Quando a gente está apaixonado, quando a gente romantiza tudo, a gente vê tudo como uma firula, só que aquele fogo, aquela brasa, pastora Babi, ela vai apagando. Então, o prostrar de Abraão aqui no texto é ele reconhecendo. Tem promessa? Tem, mas tem responsabilidade. Tem promessa? Tem, mas junto com a promessa também vem o dever. Porque uma coisa a gente vai aprender no capítulo 17 de Gênesis: não existe aliança, não existe pacto de aliança sem deveres. Não existe pacto de aliança sem submissão. Não existe pacto de aliança sem circuncisão, sem corte. Então,
Deus vai se revelar a Abraão aqui e vai dizer, primeiro, eu estou mudando o seu nome de Abrão, que é bom pai, que é pai excelente, para Abraão, que é pai de multidões. Olha o que eu acho mais tremendo aqui. Quando a gente chega a uma maturidade com Deus, aprenda essa verdade. Deus vai mudar você, mas vai mudar também quem está com você. A Bíblia vai dizer assim que Deus troca o nome de Abrão para Abrão, mas também troca o nome de Sarai para Sara. Ou seja, a unção e a graça que está em você também vai alcançar quem está do seu lado. A promessa que está em você também vai mexer com a estrutura de quem está do seu lado. A promessa que vai mudar você também vai mudar quem está caminhando com você. Então Deus vai fazer essas duas mudanças. E depois ele vai dizer assim, aí o negócio é o seguinte, eu estou renovando o pacto, haverá multiplicação, você vai se tornar pai de multidões. Sarai, de princesa, vai para Sara, mãe de nações também, princesa de todos. Então haverá uma transição, mas essa transição tem um preço. Que preço é esse, pai? Olha, Abraão, crianças de 8 dias de nascido, todos os homens terão que passar pela circuncisão. Circuncisão é um corte que é feito nas genitárias do homem. Circuncisão propriamente é um corte. Sabe o que eu aprendo com essa verdade? Não existe pacto de aliança sem corte. Quando eu vou me aliançar a alguém, algumas coisas eu terei que abrir mão para manter aquela aliança. Então Deus vai dizer para Abraão, que agora Abraão dizendo, olha, até com 8 dias de vida tem que ter corte. Porque quem não cortar não serve para andar com você. Não. Alamaia, sério. Você não pegou, eu vou falar de novo. Quem não cortar não serve para andar com você. Olha que tremendo, pastora Babi. Você pode pensar que erro tem uma criança de 8 dias. Só que a gente tem que entender que pacto de aliança não começa na fase adulta, começa desde pequeno. A maioria dos problemas a gente não controla quando está grande porque não controlou quando estava pequeno. Tem muitas coisas na nossa vida que a gente tinha que cortar quando estava pequeno. E por não cortar, ele cresceu, ele virou um problema inalcançável. E é isso que Deus vai ensinar aqui. Para não acontecer, Abraão, o mesmo problema, meu Deus do céu. Para não acontecer o mesmo problema com você, o corte começa de menino. Sabe o que Deus está dizendo para você? Pare de poupar os seus filhos. Pare de poupar essa geração. Sabe por que nossa geração está se perdendo? Porque nós, como pais, estamos poupando eles de viver as experiências que nós vivemos. A gente tem filhos e não quer dar para os filhos aquilo que a gente teve. Porque a gente acha que o que a gente teve foi pouco demais para eles. Entenda que você é o que é porque teve o que teve. Ou talvez é o que é porque não teve o que não teve. Deus está dizendo para você, pare de querer poupar o seu filho da mesma educação que você teve, porque foi a educação que você teve que fez você quem você é. Então a gente tem um negócio, o menino tá pequeno demais, é bebê demais, para ir para teologia, é bebê demais para tomar decisões, para assumir responsabilidades na casa do Senhor, é novo demais. Não, minha filha é nova demais para andar com vestimentas desse jeito. Essas vestimentas é velha para minha filha. Aí depois
está andando de qualquer maneira. Por quê? Porque você poupou ela do pacto quando era pequena. O Senhor está dizendo para alguém aqui: pare de poupar quem está à sua volta de viver um pacto com Deus. Pare de poupar as pessoas que estão à tua volta de ter um relacionamento com Deus. Seus filhos não são pequenos demais para entender o caminho da oração. Seus filhos não são pequenos demais para entender o caminho da leitura bíblica. Seus filhos não tão novos demais para entender os mandamentos do Senhor, para entender o que as Escrituras falam. Deus está dizendo para você: tem que começar pacto de aliança quando é pequeno. Porque o que você controla quando é pequeno, você vai controlar depois que tiver grande. Por isso que Deus vai dizer a Abraão: não poupa ninguém. E olha tanto que Deus é taxativo, porque Deus vai dizer para Abraão aqui no capítulo 17: quem tiver circuncisão, entra, anda com você. Mas quem não tiver, não está junto. Pare de andar com quem... Ah, meu Deus do céu! Pare de andar com quem não tem capacidade de fazer cortes para manter pacto de aliança. Quando a gente tem pacto de aliança, pastora Babi, para muitos amigos a gente se torna quadrado. Para muitos amigos de descolado a gente desce para quadrado. Porque quem não tem o mesmo pacto que você não entende o que Deus deu para você. O que o Espírito de Deus está dizendo para você nessa manhã é que pacto tem preço de corte. Para viver o pacto com Deus, você vai ter que cortar algumas pessoas da sua roda. Para viver o pacto com Deus, você vai ter que cortar alguns lugares que você frequenta. Para viver o pacto com Deus, não existe pacto sem corte. Se você não cortar, não vai viver. Deus está dizendo: quer viver um pacto? Então corta. Quer viver um pacto? Entra no WhatsApp depois que terminar a live e começa a bloquear quem você tem que bloquear. Deus está falando aqui. Começa a isolar quem você tem, quem Deus está mandando você isolar. Porque crente que tem pacto não senta na mesa dos escarnecedores. Crente que tem pacto não anda com fofoqueiro. Crente que tem pacto não anda com invejoso. Crente que tem pacto não anda com gente insubmissa. Crente que tem pacto, ele é criterioso. Aleluia. Ele não anda com quem não tem pacto. Ele não anda com quem não tem aliança. Crente que tem pacto não senta na roda dos escarnecedores. Aprende essa verdade. E aqui eu já caminho para o fim. A Bíblia vai dizer assim, que Deus, pastora Babi, vai dizer a Abraão: Abraão, lembra da promessa lá atrás? Aquela que você já está acomodado? Aquela que você está vivendo com Ismael, como se estivesse balançando Isaac? Lembra? Então, eu vou dar Isaac a você. A sua mulher vai conceber. Abraão, prostrado, ele começa a sorrir. Porque tem coisas que vai até além do entendimento de gente que já amadureceu. Milagre a gente não explica. E é isso que eu quero liberar para a sua vida nessa manhã. Milagre não se explica. Não se angustie. Milagre não se explica. A Bíblia vai dizer assim que Abraão sorri. E Abraão vai fazer uma sugestão para Deus. Por quê? Porque ele olha e ele está pensando que vai ser como na primeira vez. Já estou velho. Minha esposa é improdutiva. Eu já vivi desgaste demais para viver outra promessa. Só que a gente esquece que essa outra promessa é a verdadeira promessa que Deus tinha te feito desde o começo. A gente esquece que há algum tempo a gente decidiu andar na permissão, não na direção. Então,
Deus reafirmar essa promessa para Abraão é: tô te voltando para o trilho. Tô te voltando para a direção. Você viu aí? Sua direção, andando na minha permissão, te levou a 13 anos de falta de ausência de presença. Mas a partir de agora, não. Eu estou voltando você para a promessa original. Só que ele vai dar sugestão para Deus. E a gente é assim. Quando a gente sofre, a gente tenta se conformar com o que tem. A gente olha para Ismael e fala: ô Senhor, me aceita aceitar Ismael como se fosse Isaac. É o que Abraão vai dizer para Deus. Já está aí pronto. O menino já está aí, faz com Isaac. Me preserva do transtorno de sofrer tudo de novo. Me preserva do transtorno de viver isso. Me preserva de viver a guerra. De viver a responsabilidade que isso vai me trazer. Me preserva. Faz com que já está pronto. Deixa do jeito que está. É o que Abraão vai sugerir para Deus. Só que o propósito que é de Deus, Deus não abre mão do plano traçado por ele. Então, eu tenho autorização de Deus para dizer para alguém: a sua sugestão não serve para Deus. Por quê? Porque dentro de um propósito e de um projeto de Deus não cabem sugestões humanas. Porque a humanidade pode dizer é impossível. A humanidade pode dizer Sara nem gera mais. A humanidade pode dizer acabou a menstruação, já está na fase da menopausa há muito tempo. A humanidade pode dizer, aleluia, é improvável, é impossível. Mas o plano de Deus e a voz de Deus não. Então Deus vai dizer para Abraão: Abraão, eu não vou deixar você viver com Ismael como se tivesse com Isaac. O que eu tenho para você é Isaac. Nessa manhã, eu termino essa ministração liberando para a sua vida que você não mais vai viver balançando balançando Ismael como se fosse Isaac. Deus está tirando do âmago da sua alma todo o conformismo. Você não vai viver essa história desse jeito. Deus tem um casamento pleno para você. Deus tem uma história plena para você. Deus tem um ministério pleno para você. Deus tem uma empresa plena para você. Que nessa manhã você estenda a sua mão e receba o que eu estou liberando. Deus nessa manhã está se revelando como Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso não se submete ao seu conformismo. Vou falar de novo. O Deus Todo-Poderoso não se submete ao seu conformismo. O Deus Todo-Poderoso não está satisfeito em ver você só balançar Isaac. Deus se manifesta nessa manhã na vida de pessoas aqui, pastora Babi, dizendo: o que está vindo aí ainda não foi gerado. O que está vindo aí, de la maia séria que levácia, ainda não foi vivido. O que está vendo aí ainda não foi experimentado. O que está vindo aí, ninguém ouviu, olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer chegou ao coração do homem aquilo que eu tenho preparado para você. Ei, Deus, manda eu liberar sobre a vida de alguém. O que está vindo aí, você ainda não viu. O que está vindo aí, você ainda não experimentou. O que está vindo aí, ainda será gerado. Delebeia, chore que levácia. Vai ser único, vai ser novidade. O que Deus vai fazer você gerar, ninguém viu ainda. O que Deus vai fazer você segurar, ninguém segurou ainda. O que Deus vai fazer você viver, ninguém viveu ainda.
Ei, o Espírito de Deus está dizendo para alguém: está chegando novidade, está chegando promessa, está chegando algo novo para a tua vida. Essa manhã ela vem com novidade. Tem alguém aqui que chorou a noite inteira, mas chegou nessa live, o Espírito de Deus está dizendo para você: está vindo novidade aí, Delema Rasseio. E o que está vindo você ainda não viveu. O que está vindo a terra ainda não viu. O que está vindo, quem anda com você ainda não viu. O que está vindo aí, Alamassúria, quem te conhece ainda não viu. O que está vindo aí, ei, vai ser inédito. É algo inédito. O que está vindo aí vai ser para parar uma nação. O que está vindo aí vai ser para revelar o poder de Deus na sua vida. O que está vindo aí para o seu ministério, as pessoas ainda não conheceu. O que está vindo aí para o seu casamento, para a sua história, ninguém ainda ouviu. Vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. Por isso eu tenho autorização do céu. Terminando aqui a minha participação, eu quero dizer para você: nunca mais vai andar com Ismael como se fosse Isaac. Deus tem mais para você. Nunca mais vai segurar Ismael como se fosse Isaac. Deus tem mais para você. Nunca mais terá momentos com Ismael como se fosse Isaac. Deus está trazendo a genuína promessa para a tua vida. E Ele está dizendo: o que eu vou fazer. O que eu vou fazer. O seu limite não alcança. O que eu vou fazer, a sua habilidade não alcança. O que eu vou fazer vai muito além daquilo que você está sonhando, vai muito além daquilo que você está esperando, muito além daquilo que você está almejando. Ela é Mahassuri-Kalamandaraia. Aqui eu encerro dizendo para você: chega de se conformar com Ismael. Ismael não é seu, Sara. Ismael é de Agar. Ismael foi Agar quem gerou. Pare de se conformar. Aleluia. Deus tem um testemunho para você. Deus tem uma história de milagre para você. Deus tem um tempo novo para você. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus te abençoe. Guarde no seu coração essa palavra. Não se conforme. Não ponha limite no poder de Deus. Porque se Deus falou que vai te dar Isaac, por mais improvável, por mais impossível, por mais limitado que pareça, Deus ainda é El Shaddai. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele dará para você aquilo que você não consegue com as suas próprias forças. Deus abençoe sua vida. Obrigada, pastora. Essa Uau, que palavra venha ser palavra. uma resposta na vida de alguém nessa manhã, como tem sido na minha. Amém. Aleluia, pastora. Só vou pedir, faz uma oração bem rapidinho com a gente, para a gente encerrar. Vamos orar, vamos orar. Aleluia. Senhor, eu quero colocar diante do Senhor essas pessoas que estão aqui conosco. Pai, vidas, Senhor, que estão aqui ouvindo a sua palavra, que essa palavra venha ser para nós hoje luz para os nossos caminhos. Deus, que as pessoas não saiam daqui, Senhor, conformadas mais com o estado que está. Senhor, mas que no nome do Senhor Jesus haja uma metamorfose. Haja, Senhor Jesus, uma mudança de mente. Que a partir de hoje, eles venham entender que Isaac está vindo aí. Senhor, abre a mente do teu povo, para eles não se conformar, Senhor, com nada que não seja a tua promessa. Deus, essa palavra hoje, nessa manhã, Senhor, que ela possa arder e tirar o conformado do conformismo. Tirar ele desse estado de paralisação. Porque o conformismo nos leva à paralisação. Que nessa manhã nós sejamos impactados. E não venhamos mais dar sugestões para Deus. De facilidades. Que nós possamos entender que há um propósito sobre nós.
Deus, cura alguém aqui. Liberta alguém. Muda alguém de estágio. Muda a história de alguém. Cura, visita esse casamento. Visita essa pessoa que está enferma. Visita esse parente. Visita agora essa mulher que está na depressão, que está debaixo de opressão. Que está, Senhor Jesus querido, nas garras do inferno. Eu quero declarar no nome de Jesus a libertação nessa manhã. Quero declarar cura na vida desse povo, Pai. No nome de Jesus. Alcança também as pessoas que estão orando conosco, que na mente dela está dizendo: alcança fulano, alcança ciclano, alcança esse povo, Deus. Senhor, debaixo de autoridade, nós queremos liberar. Alcança, visita o seu povo. Seja cura nessa manhã, seja milagre nessa manhã. Deus, visita o povo. Leva Isaac para o povo. Nerrassuri Kalamandaraia. No nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida do povo que está nos assistindo. Senhor, que eles venham ser tremendamente alcançados pela tua presença. Que eles venham ver o Deus Todo-Poderoso se revelando nessa manhã. Pai, trazendo aquilo que nós não conseguimos, indo a lugares que nós não alcançamos. No nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que a fé desse povo que está aqui conosco venha ser turbinada, venha ser reativada. Elemarahassuri que elemandaraia. Deus, no nome de Jesus, eu declaro sobre a vida deles a bênção transbordante, recalcada e sacudida para a tua glória. No nome de Jesus, eu declaro que eles verão novidade do Senhor para a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O pessoal está pedindo aí para a live ficar salva. Vai ficar salva. Minha amiga, muito obrigada. Que palavra poderosa, que palavra poderosa. Meu Deus, Deus não deixa você viver balançando Ismael como se fosse Isaac. Uau, isso, que frase selou essa palavra. Glória a Obrigada por Deus. tudo. Deus continue te usando, te abençoando poderosamente. Já que está aí com a gente, Jaquezinha Viana, muito obrigada. Jaque é eu não anjo, conheço a Jaque pessoalmente, mas eu tenho um amor tão grande por ela. É uma serva de Deus. Ela tem sido um canal de bênção na minha vida, tem me abençoado tanto. Porque as lives a gente vem para abençoar, mas também abençoado, né, pastora? E ela tem me conectado a pessoas maravilhosas como a senhora. E eu quero louvar a Deus pela vida da Jaque. Jaque é uma bênção. E agradecer a senhora também. Que alegria, sempre uma honra poder estar aqui. Agradecer a todo mundo que esteve acompanhando com a gente desde o princípio da live. Que Deus abençoe a vida de vocês. E conta comigo, sempre que precisar estaremos por aqui. No nome de Jesus. Deus abençoa. Amém, minha amiga. Obrigada por todo o carinho. Que Deus te abençoe e te use poderosamente mais e mais a cada dia. Senti uma graça de Deus diferente na live hoje, um poder de Deus diferente. E eu sei que foi o Pai mesmo trazendo resposta. Resposta para muitas pessoas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Conta comigo sempre também. Amém. Um beijo.